Olá, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos, um tema bem pesado hoje, meus irmãos. A dica veio de Alexandre dos Santos Silva. Fica um abraço forte do nosso irmão veteranaço aqui nas dicas. E é o seguinte, a dica dele está no Metrópolis. E a dica em si ela não é pesada, mas o nosso raciocínio é: você que está desperto, você que já entende que existe uma espiritualidade e que ela influencia todos os dias da nossa vida, meus irmãos. Vou ajeitar essa câmera aqui, acho que assim está melhor a iluminação. Você que já entende isso, vai ficar muito claro, né? O Pedindo Mais Cedo, nosso querido Pedindo Mais Cedo, o chefão da Igreja Universal do Poder do Dinheiro, ele serve a dois demônios: Mamon, né? Você sabe que é o dinheiro, e também a Moloque. Ele faz isso de maneira velada, né? Não é claro, mas você vai entender isso melhor. A matéria que eu recomendo a vocês a lerem depois, ela está no Metrópolis, e o título é esse, ó. Vou colocar a print aí para você ver. Assédio, perseguição e vasectomia, pastores vão à justiça contra a Igreja Universal. Ou seja, se a pessoa quiser ser pastor da Igreja Universal, ela vai fazer lá o curso deles, né? Vai se formar para ser o pastor deles, e ela tem que cumprir meta de dízimo, né? De ofertas, senão a pessoa é punida, pode ser transferida de igreja e tudo, e até expulso. E é obrigada a fazer vasectomia. E é aí que começa a revelar o segredo, né? Se você quer ver os detalhes disso, você vai ver, estão pedindo indenização aí do Pedindo Mais Cedo, né? Os próprios pastores estão lá denunciando, se não me engano já vão com 3 denúncias, né? E o pessoal está pedindo de indenização 500 mil, porque a perseguição é muito grande. Inclusive as mulheres desses pastores estão reclamando também que o pastor, no caso, né, que fizesse parte dessa igreja, teria que fazer a vasectomia obrigatoriamente, senão perderia o cargo. Então elas estão muito revoltadas por conta disso, tá certo? Então eu vou provar para vocês aqui que o que eles seguem, eu vou deixar claro também antes de mostrar, é esses dois demônios. Agora eu preciso que você escute ele mesmo falando, né? Para que não diga, onde é que o santo, né, fala esse tipo de coisa, porque tem muita gente que continua idolatrando, né? Porque infelizmente as conquistas financeiras para muita gente prova que a pessoa está certa, né? Porque o que vale para muitos, infelizmente, é o resultado. E nós sabemos que não é assim. Se a gente for olhar resultado, né, carnal, físico, nós podemos dizer que Cristo foi derrotado, podemos dizer que todos os apóstolos foram amaldiçoados, porque todos tiveram mortes terríveis, né? E o próprio Cristo é o maior exemplo disso. Agora a gente sabe que a vitória foi espiritual, né? Até hoje essa é a ponte, né, da salvação. Mas se a pessoa não, eu quero físico, eu quero saber as conquistas, quantos reinos ele derrubou, quantos reinos ele conquistou. Ele conquistou a terra toda, né, com o sacrifício dele. Mas aí, se a pessoa só quer ver resultado físico, ela não vai ver nunca, né? Mas veja quantos milagres são feitos até hoje em nome de Cristo, né? Vamos ver aqui o que Edir Macedo fala, né? Será que a gente não está acusando involuntariamente? Vamos dar o direito à defesa aqui, vamos escutar. Adoro falar sobre aborto, planejamento familiar. Não é para contrariar a Igreja Católica, mas para ajudar as pessoas. Para levar as pessoas a uma vida de melhor qualidade. Menos violência, menos morte, menos mortalidade infantil, menos doenças, enfim, menos todo o mal que nós temos visto na nossa sociedade. Então todo o mal da sociedade, né, é a palavra de Deus que diz: cresceis e multiplicai-vos. Né? Então para ele todo o mal do mundo é esse. Não é a ganância de homens como eles, né, como ele no caso, que se aproveita aí inclusive de recursos públicos, das autoridades que estão aí para evitar inclusive pagar, né, impostos. Você sabe que aquela obra dele ali, aquele templo que ele fez, né, que por si só é uma blasfêmia também, ele é uma heresia, e ele fez aquilo ali e deveria ter pagado muito mais imposto, né? Isso foi denunciado também há muito tempo, até no próprio Google, quando você procurava a localização dali, falava que era o templo do anticristo, e ele entrou com o processo para tirar, né? Porque tá óbvio que realmente é, mas vamos lá. Sou a favor do aborto, sim. Eu sou, e digo isso alto e bom som, com toda a fé do meu coração, e não tenho medo nenhum de pecar. E se eu estou pecando, eu cometo esse pecado consciente. Sim, eu não acredito nisso. Porque é uma questão de inteligência, não é questão nem de fé, é uma questão de inteligência, de razão. Lá em Nova York, depois que foi promovido a lei sobre aborto, a criminalidade diminuiu.
assustadoramente. Por quê? Porque deixou de nascer criança revoltada. E a criança revoltada é uma arma contra nós, é uma arma contra a sociedade. Mamãe teve 33 filhos. 33. Por causa das dificuldades, ela abortou 16. Sobraram 17. Morreram 10. Ficaram só 7. E nem por isso ela deixou de estar com Deus. Então o aborto não faz diferença. É preferível abortar do que ter a criança saudável, mas criando problemas para si, mendigando, comendo pão que o diabo amassou, enfim, e sendo nocivo à sociedade. Esse é o meu pensamento. E se alguém me condena por isso, paciência. Se as pessoas não aceitam, paciência. Eu creio nisso. Então Edir Macedo ele não engana ninguém, só mesmo quem quer ser enganado. Ao pedir, né, esse é o lado físico. Agora vamos para o espiritual. Ao dizer aos seus próprios seguidores que não tem problemas em ela fazer essa interrupção de vida, ao dizer isso, ele sabe que ele está conquistando mais sacrifícios para o antigo deus Moloque, certo? Eu vou primeiro colocar aqui, eu trouxe até o meu diário, tá aqui. Vou falar mais um pouquinho para vocês de uma pesquisa que eu fiz aqui, uma das primeiras, tá certo? O filme Nefários, eu pesquiso isso e conheço, posso dizer para vocês, ele foi feito totalmente baseado em fatos reais. A pessoa que escreveu esse roteiro aqui, ela teve experiência e eu não tenho dúvida, eu assino embaixo. Inclusive, eu assisti o filme e digo para vocês que ele não me surpreendeu em nada, porque tudo que foi falado aqui, eu já documentei desde 2002 aqui. Então, para mim, foi até um pouco meio monótono, né? E ao mesmo tempo surpreendente em ver que alguém teve coragem de colocar isso num filme, né? Então para mim não surpreendeu em nada mesmo, família. E eu deixo aqui um trecho aqui para a gente ouvir juntos, né? De um demônio falando o que é que acontece mesmo quando a pessoa interrompe uma vida, quando a pessoa faz o que Edir Macedo quer que se faça, né? Ah, interrompe aí, é melhor do que botar no mundo. Olha o que é que acontece. Literalmente a pessoa condena a sua própria alma e daquele ser que estava sendo gerado. Ainda não é um ser humano completo, mas era quase, e aquilo ali serve demais para os demônios. Vamos ouvir aqui, ó. Aí temos o que a Melanie vai fazer hoje. Olha, o que ela está fazendo agora? Ela não sabe que você está para terminar com ela, né? Claro que você não vai fazer isso até ter outra pessoa em vista, porque você não é esse tipo de cara, né? Mas você já tem alguém em mente, amigo. Eu consigo sentir muito bem daqui. Ela acha que vai fazer isso para manter o relacionamento. Ela queria ter um filho com você, James. Mas você... Não, você não está pronto. Ou você está? Afinal, você só tem 35 anos. Imagina a alegria no coração da sua princesa quando ela perceber que dilacerou o bebê na barriga dela à toa. Olha, eu não sei o que você pensa, quem sabe. Mas qualquer decisão que foi tomada entre mim e minha namorada foi decisão dela. Sabemos que a coisa não é tão simples assim, James. Eu acho que devia estar lá quando acontecer. Eu já disse para Segundo a mão dela, eu vou dizer o que você podia fazer, James. Podia caminhar até a estação da guarda, pegar o celular e fazer uma ligação que impediria esse ato. Você podia se desculpar com ela, dizer que cometeu um erro terrível, que a ama, que quer passar o resto da vida com ela, que quer se casar com ela e que quer segurar aquela criança. James, você podia fazer isso. Você podia fazer da sua vida um exemplo de amor sacrificial. E você poderia atuar como terapeuta residente pelo resto da sua vida. Não posso fazer isso. Não, James, por quê? Complicado. Esse é meu garoto, James! Esse é meu garoto! Eu não entendo. Eu acho que eu entendo, James. Eu acho que eu entendo. Mas esse é outro problema que pode ser resolvido facilmente. Isso. Eu me importo muito, só que... O quê? Eu não estou pronto para ser pai. O corpo é dela. Ela pode fazer o que ela quiser. Faça-se a tua vontade. Nisto se resume toda a lei. Aí ele repetiu as palavras de Alex Crowley. Você está pensando que é quem para me julgar? É a minha vida. Eu posso viver do jeito que eu quiser.
antes disso. Toda a criação, James. O Criador cria, nós destruímos. E fazemos tudo isso através de vocês. Sempre fizemos. Você esqueceu a história, Jimmy? Mesmo nos tempos antigos, o arquidemônio Moloch era celebrado ao lançarem bebês em fogueiras enormes. Isso é claro ao som de tambores para abafar os gritos deles. Mais tarde ergueram uma estátua gigante de bronze, com os braços estendidos, e acendiam fogueira sobre as palmas das mãos dela. Quando lançavam um bebê nas mãos da estátua, ele se engolia todo com o calor do metal escaldante. Então ele se jogava nas chamas. O que isso tudo aí tem a ver comigo? Ah, nada, James. Especialmente quando passaram a usar roupa de médico para fazer o aborto. Os assassinatos acontecem na barriga, então não há gritos a serem ouvidos. E os restos são jogados em fornos crematórios. Não, James, não. Não há nenhum paralelo, de forma alguma, com você. Consegue imaginar a agonia que o carpinteiro sente quando cortamos uma criança dentro do útero da própria mãe? Porque é isso que fazemos, James. Nós e vocês fazemos isso em parceria. Você é doente. Essa é a coisa mais gentil que você já falou hoje pra mim. Bom, ainda tem um trechinho aqui pra gente ver, mas eu dei uma pausa aí, que é pra você entender, né, o que realmente significa esse ato, né, e que inclusive esse filme enfrentou muitos problemas. Ele foi muito mais boicotado até do que o Sound of Freedom, né, o Som da Liberdade. Esse tipo de coisa não é para ser falado. Eles não querem que seja dito esse tipo de coisa, porque é a verdade. As pessoas têm que acreditar que elas têm o direito de fazer isso mesmo e pronto. E aí colocam como grupos protegidos, né, que você está gerando ódio contra pessoas que tomam essa decisão de fazer uma coisa repugnante dessa, que vai condenar inclusive a alma delas. Se a gente coloca, né, como eu já fiz vários vídeos aqui, todos saíram do ar, eu tinha vídeos mostrando o procedimento detalhado, né, como é feito, inclusive com desenhos, né. Entra como se fosse um bisturi ali mais longo e vai cortando o feto para puxar os pedaços, né, o feto vivo ali. Então você viu que já liberaram com 6 meses a criança totalmente pronta, né, em alguns países. Então é terrível, família. É simplesmente um sacrifício a céu aberto, né? E aqui, ó, veja como o demônio recebe esse sacrifício, né? Igualmente a antes, ó, o cara inclusive teve o trabalho de fazer o ator com as mãos abertas, como se fosse a estátua de Moloch. Está começando a acontecer. Seu filho, ainda não nascido, está agora no nosso altar. Lá vem ele. Em 5, 4, 3, 2, 1. Todo o inferno se alegra, James. Mais uma alma condenada, né? Família, eu escrevi sobre isso bem nas antigas. Foi um dos primeiros que eu escrevi, tá nas primeiras páginas. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Quando eu fui pesquisar sobre essa estrela, ela é bem parecida, né, com a do rei Davi. E eu coloquei aqui, ó, fiz um desenhozinho, tá vendo? A criança aqui ainda viva, né, toda despedaçada, ó. Eu fiz essa ilustração. Eu vou só resumir aqui, ó. Moloch não existe de acordo com a Bíblia, né? Porque muitas pessoas inclusive dizem isso. Ah, Davi, essa estátua, né, do Moloch era somente uma crença das pessoas, mas a própria Bíblia fala que não existia aquele ser. Verdade, certo? Só que ele passou a existir, porque em Deuterônimo está escrito, ó, 32:17. Deuterônimo 32:17 diz que toda idolatria abre as portas para as ações do demônio. Como é que eu falo isso aqui, meu Deus? Pegar pessoas à força, prostituição e crianças queimadas faziam parte do culto a esse ser, né? Então tá aqui. Só resumir aqui, porque tem outras coisas aqui mais pra cima, família, que eu vou preferir não falar aqui. E inclusive esse é um dos meus medos, família, principalmente esse trecho aqui, ó, de eu não lançar também esse livro, né, o meu diário até hoje.
Ó, eu tenho medo disso aqui, ó. Sabe, eu falei de muitas coisas que hoje, se você falar, você vai preso, sabe? E aqui tem. Então, resumindo, família, para você entender, existem objetos, né, que eles podem trazer maldição por causa da idolatria. A própria Bíblia fala que estátuas como essa começam a ser idolatradas e ela vai ficando mais velha. Aquele primeiro cara que fez, que sabe quem fez, o povo que sabia quem fez, vai falecendo e aquilo ali vai ficando, e aí passa a ser cultuado mesmo como um deus, né? E aí os demônios começam a agir através dessa idolatria. Eu não sei se existe realmente um demônio com esse nome, creio até que sim, né? Mas ele passa a agir na vida das pessoas, né? Ele se torna uma ponte, um meio, né, para levar essas almas para o inferno por conta da idolatria das pessoas. Isso acontece com várias coisas. Pode acontecer com um carro, com uma moto. Aconteceu um caso muito famoso que todo mundo sabe, da boneca Annabelle, né? Ela também era uma porta. Eles inclusive falam, não sabia se tinha realmente um demônio específico dentro da boneca, mas onde ela estava, ela atraía tudo que era ruim para aquela região. Chega a me arrepio de falar disso, porque eu já enfrentei algumas coisinhas desses anos pra cá, família. Não parei com as investigações, eu continuei, né? Inclusive quase faleci em uma, na Cristine. Isso aí tá tudo gravado. Eu vou uma hora postar pra vocês, mas vai ter a hora certa. O diário, infelizmente, família, eu não prometo que vou lançar. Estou pensando de um jeito, porque também se for pra... Uma editora não vai lançar isso aqui nunca, não passa. Certeza. E se... Até porque algumas coisas aqui, hoje em dia, não pode mesmo, né? Por força de lei. E aí, para editar, eu acho que perderia a essência. Enfim. Vou ver o que é que a gente faz depois, talvez entre nós mesmos. Sei lá, família. Mas é isso, né? Então eu acho que, resumindo tudo, a câmera está já desligando. Deu para você entender o que realmente acontece e a quem essa turma realmente serve. A partir do momento que cria-se a idolatria, as entidades começam a agir, seja pelo que for. E aí aquela coisa passa a ser de fato um objeto amaldiçoado. Terrível, família, terrível. Então se você, meu irmão, já está passando por uma situação dessa e passou na sua cabeça, eu vou interromper aí, porque é como diz, o corpo é da pessoa, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. E não é assim. Até se você seguir mesmo isso, a regra, se você for à risca, né? Se você for uma pessoa honesta, você vai entender. Se o corpo é seu, então, seu corpo, suas regras, você não pode mexer em outro corpo, tá certo? Porque também ela tem, né? Vai da mesma lei, né? Seu corpo, suas regras, então o corpo daquela pessoa também é as regras dela. Simples assim, né? Você fazendo esse procedimento, você está agindo no corpo do outro. Enfim, meus irmãos, é isso. Espero ter ajudado vocês a entender melhor. O vídeo hoje, como eu disse, pesado. Espero que passe, né? Porque hoje está muito difícil de passar. Me segue lá no Instagram, no Telegram, essas duas redes. Eu também estou postando muito conteúdo que foi deletado aqui e conteúdo extra, certo? Fique com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!